Querida igreja, este é o mês da família e nós estamos então abordando um tema que já usamos em um dos nossos retiros espirituais de casais, mas ampliando agora para toda a igreja, porque foi a sugestão que a maioria dos casais, estando naquele retiro, nos fizeram. Foi realmente um retiro muito interessante, muito abençoado, e nós estamos então ampliando e atualizando para esse tempo agora. E o tema principal é este: o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Entendemos naquele retiro que um lar onde existe amor, tudo tem solução. Porque o amor tem poder de fazer coisas incríveis. Entre coisas incríveis eu quero garantir: o amor é o único fato no nosso coração que tem poder de lidar com a questão do perdão. E eu gostaria então de falar agora então para vocês pais. O ambiente de casa é o lugar mais difícil para a gente viver o Evangelho. Não pense você que é difícil viver o Evangelho no seu local de trabalho, na sua universidade. O lugar mais difícil de vivermos a realidade desse amor que jamais acaba é o lar cristão. É ali que a gente percebe muito isto. E o grande tema para os nossos lares agora é a questão do perdão. Muitas vezes escondemos por debaixo do pano, por debaixo do tapete. A gente deixa coisas passar. E parece que as coisas não se conectam. Por exemplo, um marido ofende uma esposa. Ofende realmente dizendo para ela: você é uma pessoa incompetente, você não tem capacidade. E daqui a pouco, quem sabe, ele diz assim: foi mal, não devia ter falado isso, esquece, deixa isso para lá. Mas essa palavra tem um poder muito grande de destruir emocionalmente a vida de uma mulher. E uma mulher, por ser esposa, por ser mãe, ela diz: deixa isso para lá, vamos seguindo em frente, vamos empurrando com a barriga, porque a palavra perdão não foi usada. Quando erramos dentro do lar, quer você filho, quer um esposo, uma esposa, quando erramos uns com os outros, nós temos que pedir perdão. O grande problema do povo brasileiro é que a gente pisa na bola: foi mal, não foi legal, desculpa aí, deixa para lá, esquece que eu te falei e etc. O amor jamais se acaba quando nós usamos o poder do perdão e exercitamos ele na nossa vida. E por que isto? Por que nós temos tanta dificuldade com a questão do perdão? Porque nós somos orgulhosos por natureza. E o orgulho não combina com o cristão. Todo cristão é alguém humilde de coração. É alguém que já entendeu que ele já está quebrantado. Que lá na cruz do Calvário Jesus partiu o seu corpo para que meu coração fosse partido, humilhado diante de todos. Nós não discutimos a nossa reputação. Nós não estamos preocupados com a reputação do Evangelho de Cristo em nós. Mas essa palavra perdão é pouco usada dentro dos nossos lares. E nós precisamos usar mais, porque ela tem um poder incrível de trazer justiça aos relacionamentos. Talvez você tenha vindo hoje para a igreja e talvez você diga assim: pastor, sinceramente essa semana eu tive um atrito, eu tive uma discussão. Olha, um filho meu me disse uma palavra muito triste essa semana. E eu pergunto: você regou tudo isso com perdão? Ou será que você está vivendo a realidade da tua vida simplesmente por viver? Nós não podemos deixar pendências na nossa vida, nós temos que corrigir rotas. Isso é uma atitude da fé cristã que um dia abraçamos. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. Nós temos que realmente restituir aquilo que a gente tirou de quem a gente feriu. Muitas vezes com os nossos lábios a gente destrói. Nós precisamos restituir isso tudo. E aí, o amor jamais acaba. Mas fora disso, o amor corre riscos. E corre riscos sérios na nossa vida. E eu não sei como você trata com essa questão, mas é muito gostoso quando a gente encontra uma pessoa humilde que, quando erra, admite o seu erro.
Como é bonito a gente ver nos lábios de alguém dizendo: olha, me perdoa, eu errei com você. Eu não deveria ter dito aquela palavra a você. Eu não deveria ter falado aquilo. Minha atitude foi mal, meu atraso foi terrível. Eu não podia ter me esquecido dessa data, não podia ter me esquecido do meu filho. Filho, me perdoa. Como é bonito a gente poder sentar ao redor da mesa e pedir perdão publicamente, sem nenhum ressentimento, sem medo de se expor, porque pedir perdão não é um ato de fraqueza, é um ato de fortaleza aos olhos de Deus, porque quando somos fracos, aí é que somos fortes. Quem é humilhado será exaltado. Como é bonito a gente ver o princípio da palavra de Deus. Agora, nós cristãos temos nos esquecido disto. A gente está passando por cima de um monte de coisa e nos esquecemos de que a palavra me perdoa tem o poder de fazer com que o amor jamais se acabe. E a gente precisa usar mais disto. Estamos vivendo relacionamentos estressados. A semana passada, quando falamos que se você está vivendo dias difíceis no seu casamento, procure ajuda. Obrigado por aqueles que procuraram ajuda. É um ato de humildade. É muito legal isso, não é? Ficamos preocupados com a demanda reprimida. Um monte de gente veio. Tem gente para atender a semana que vem, não importa, nós estaremos aqui. Mas precisamos resolver essa questão. E hoje, abordando esse assunto que para nós é um assunto tão importante, a questão do perdão. Então vamos começar, antes de prosseguir em todos os slides que está falando, eu vou ampliar para todo mundo, mas está falando principalmente entre marido e mulher, que foi o tema do nosso retiro. Eu queria que você por um instante me dissesse uma coisa: tem alguma pendência na sua vida no que diz respeito ao perdão? Enquanto o pastor está falando de perdão, o nome de alguém veio à tua mente? Alguém que você feriu? Ou quem sabe alguém que te feriu e imediatamente veio na sua mente? É muito bom que o Espírito Santo de Deus nos declare nesse momento quais são as nossas pendências. Mas pastor, eu fui ferido, eu fui preterido, eu fui magoado, eu fui abandonado. Mas se você sentiu alguma coisa agora, nesse instante, é sinal que lá no íntimo do seu coração você precisa perdoar a pessoa que te ofendeu. Apesar de tudo. Porque se essa pessoa não precisa da bênção de Deus, você precisa. E o perdão é uma declaração de Deus de como Ele nos perdoou, nós também assim perdoamos. Porque senão a gente não pode orar mais o Pai Nosso. Infelizmente não podemos, porque ali está implícito, da mesma forma que nós fomos perdoados, nós perdoamos. Então, não importa se você ofendeu, não importa se você foi ofendido, eu gostaria de relembrar a você que você tem que lidar com essa questão do perdão na sua vida. Quem sabe seja o teu esposo que te magoou profundamente. Quem sabe até mesmo de maneira infiel. Se alguma coisa tem estado pendente na sua vida, é tempo de colocar em ordem. Por uma razão muito simples: nós precisamos viver uma qualidade de vida espiritual abundante, porque Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós não podemos nos contentar em simplesmente viver com migalhas que caem da mesa do Rei. O Rei te diz nesta manhã: filho meu, filha minha, sente-se à mesa e coma. A mesa está preparada para você. Mas nesta mesa, o perdão é importante. Porque se não for o perdão, irmãos, pode ter certeza que o amor, ele acaba e acaba mesmo. Vamos então, próximo slide, amor e perdão. Logo em seguida, o próximo, escolha perdoar. Então vamos lá. Olha o que as mulheres mais dizem aí para mim assim. Eu estou falando ele ou ela, tá bom? Os irmãos estão entendendo aí, a transparência é mais fácil de ver, né? Ele sempre se esquece. Quantos de vocês homens são esquecidos? Não precisa levantar a mão. Talvez o homem diga assim: pastor, ela sempre comete o mesmo erro. É difícil perdoar alguém que comete o mesmo erro tantas vezes.
Mas, irmãos, se a gente não perdoar e não declarar isso com os lábios, os erros vão ser repetitivos, haverá reincidência. Quando existe uma busca de um genuíno perdão entre duas pessoas, a gente não repete mais o mesmo erro. Repetimos o erro porque não perdoamos, porque não discutimos a questão do perdão, não é? Ele é agressivo, se bem que tem umas mulheres russonas nessa igreja que podem correr o risco de serem agressivas também, não é? Já houve questão de agressão verbal, física dentro do seu lar? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você tem um marido violento ou uma esposa violenta? Não precisamos pensar nisso. Será que vocês pais são violentos com os seus filhos, a ponto de provocar a ira no coração deles? Ei, a gente precisa pensar nisso também, porque a agressividade é muito séria. Tem muita gente sendo maltratada dentro do lar. E me permita dizer aqui, falando sobre família, há muito idoso maltratado dentro do nosso lar. Você sabe o que acontece numa igreja grande como a nossa? Filhos dizem para nós: quem tem que cuidar do meu pai e da minha mãe é a igreja agora. É como a criança está dizendo ali: ai, ai, ai. Irmãos, sempre na sociedade, crianças e idosos são os mais frágeis. Crianças e idosos. Nós temos que cuidar dos mais frágeis da nossa família. Você tem um idoso na sua casa, tem o privilégio de cuidar dele, de cuidar dela, porque muitos deles estão sendo maltratados agora. E é interessante que os filhos estão terceirizando para a igreja. A igreja cuida. O pessoal da terceira idade faz alguma coisa. Não, não, somos nós que temos que cuidar. Há maltratos. Mesmo no meio evangélico, a gente vê o abandono de pessoas idosas nos dias atuais. Peça perdão, corrija a tua rota e assuma a sua responsabilidade. Porque você não é filho por acaso desta pessoa querida. Quem sabe foi realmente o ventre que gerou, o pai que também te deu vida. Um cristão verdadeiro cuida dos seus conforme Deus nos dá toda a condição de estarmos cuidando deles. Os jovens hoje não têm mais diálogo com as pessoas de idade. As pessoas de média idade não conversam com as pessoas da terceira idade. Precisamos cultivar isso no nosso coração. Temos que ter respeito por este grupo, porque estes estão sendo maltratados também. E como é duro para a igreja saber desses maus tratos. Descobrir que um filho, uma filha está abandonando o pai e uma mãe. Irmãos queridos, todas as pessoas que já viveram a vida, eles precisam ser muito bem cuidados por nós. Vivemos num país onde que, infelizmente, as pessoas da terceira idade estão sendo esquecidas da nossa nação. Pessoas que construíram essa nação são deixadas de lado. Mas como é bom a gente ver cabelos brancos. Cabelos brancos que já viveram a vida. 92 anos, né? Que bom. Mas está aqui quentinha, pertinho da neta querida, da filha, não é? Que gostoso. Não é gostoso isso? É uma bênção de Deus. Como é bom a gente ter um bom filho, né, minha irmã? Não é bom ter um bom filho? É muito bom, eu sei que é, viu? Eu sei que ele não é perfeito. Mas é um filho amoroso. A gente sabe, a gente tem que honrar esse povo, porque é povo que nos estimula a realmente cuidarmos das pessoas que estão sendo maltratadas nos dias atuais. Então, eu quero perguntar se na sua família tem alguém que está sendo maltratado, deixado de lado,
por causa da sua idade. Quem sabe a Rúbia podia ter a mamãe aí do lado, né, Rúbia? Rúbia, o nosso carinho, viu? Choramos com você no começo da semana, viu, Rúbia? Como que está a sua mãe? Está bem apesar de tudo, da notícia? Tá certo, é isso. Olha, essa semana minha sogra não passou bem, a Luísa foi dormir com ela. Luísa, foi muito bonito ver aquilo, viu? É gostoso passar pela minha casa, ver minha cunhada deitadinha na cama com a mãe. A pressão estava meio avariada e é isso que tem que fazer. Então eu pergunto, qual idoso que você tem na sua casa? Qual que é a pessoa que, quem sabe, não precisando depender de você em alguma área, que você diga, pastor, é alguém que fez muito por mim e eu não posso deixar de lado, porque o abandono é maltratar esta pessoa. E eu queria pedir a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, que você cuidasse dos seus idosos, não abandonasse. Talvez você agora no teu coração esteja dizendo, pastor, eu ando meio esquecido, a vida anda tão rápida, tão acelerada, que eu nem ligo para o meu vovô, para minha vovó, para minha mãe e para o meu pai. Então eu queria que você pedisse perdão, porque essa pessoa é muito importante para você. Só quem perde, né, Iveli, é que sabe quanto isso é importante. Mas que bom, viu, Iveli? O pastor está falando isso não para você chorar, senão eu choro junto. Você fez um bom trabalho, viu, Iveli? A mamãe foi embora, mas ela foi muito bem cuidada por você e pelas meninas, viu? O Eliseu também está de parabéns, viu? Que Deus abençoe. Irmãos, a maioria desse nosso país não é apenas mais um país jovem, até 25 anos de idade, é um país onde que pessoas acima dos 58 já estão vivendo e vivendo mais. É responsabilidade de nós cuidarmos muito bem desse pessoal. Eu tenho feito a lição de casa, e eu vejo o quanto que isso é gostoso, prazeroso, não é? Eu cuido das pessoas idosas. Aqui na igreja eu sempre corro para dar um abraço nas pessoas de cabelo branco. Claro que tem algumas mulheres que me enganam. Pinto o cabelo, aí eu não sei qual é a idade, não dá para precisar a idade, mas eu quero pedir para você o seguinte: se você anda esquecendo de alguém importante na tua vida e na tua família, é tempo de você corrigir rota. As pessoas idosas sempre dizem assim, eu amo toda a minha família, eles estão muito ocupados, pastor, eles não têm mais tempo de me visitar. Quando eles dizem essa frase, irmão, sabe o que a gente sente no coração? É solidão na voz. Irmãos, o que cuida para um adolescente, um pré-adolescente visitar a avó? O que importa para a gente sair de casa num sábado? E por favor, quando visitar um idoso, nunca vai com a mão vazia. Eles adoram frutas. Passe na quitanda. Passe na quitanda. Dá um jeito. Porque é muito importante você fazer isto. E quem sabe você possa dizer, pastor, eu vou pedir perdão. Eu vou pedir perdão se eu estou esquecendo da pessoa idosa. Mais para frente nós vamos falar das crianças, mas se esquecendo das pessoas idosas. Como elas são importantes na vida e no ministério cotidiano de uma igreja como a nossa. Eu não sei se você tem se esquecido, mas se você tem esquecido, por favor, lembre-se que muitas vezes você está maltratando alguém precioso, não é? No relacionamento familiar, normalmente alguém se sente tolo ou tola. É muito comum a gente ver isto. Muitas vezes nós manuseamos isto. Você não sabe o que você fala. Você não sabe o que você pensa. Você é uma pessoa indecisa, uma pessoa frágil, uma pessoa sem valor. Nós estamos dizendo que o ser humano que vive conosco, que eu escolhi me casar, que eu escolhi criar como filho, é um tolo ou uma tola.
Pastor, o que a gente tem que fazer? Nós temos que pedir perdão. Porque Jesus Cristo disse que se a gente chamar de raca, de tolo um irmão e um irmão, eu vou ser realmente réu de juízo a respeito dessa palavra. Porque foi Deus quem criou essa pessoa, do jeito que ela é. Mas pastor, desligado desse jeito. Pastor, esquecido desse jeito. Pastor, indeciso desse jeito. Pastor, pastor, eu não aguento. E por que você escolheu ele? Por que você escolheu ela? Não, pastor, é que quando eu escolhi ele não parecia assim, ela não parecia assim. Meu filho, quando nasceu, pastor, eu tinha outra expectativa. Bem-vindo à família. Família é um lugar de construção, não de desconstrução. O perdão edifica, o perdão constrói. Construa a vida dos seus filhos, construa a vida da sua esposa e do seu esposo. Escolha perdoar. Mas tem gente que me diz assim, é o que está aqui no próximo slide: perdoo, mas não esqueço. Você já ouviu essa expressão? Perdoo, mas não esqueço. Não, pastor, o que ele fez, o que ela fez, não dá para esquecer. Eu sei que muitas vezes no relacionamento nosso há feridas, há mágoas, as cicatrizes ficam. Mas irmãos, cicatriz fica porque significa que a gente foi curado, não que a gente foi doente. Eu fui muito peralta quando criança, eu estou cheio de cicatriz. Outro dia, brincando com meu neto, ele disse: o que é isso aqui no seu queixo? Eu falei: é barba. Ele falou: não, aqui. Não, olha, um dia eu estava brincando, eu fui pular um muro e bati a boca no muro e bati meu queixo e abri, eu tomei pontos e olhei para a carinha dele e ele já estava até com dor. Mas eu estava contando isso não porque, na verdade, eu continuava doente, é porque eu fui curado. Cicatrizes existem para dizer eu venci. E o perdão é, na verdade, a sutura, é os pontos que a gente leva da vida para dizer eu venci. Nós não podemos deixar aberto, e quem não perdoa deixa a ferida aberta. Por favor, feche as feridas. Mas talvez você diga: pastor, mas foi ela que me fez isso, foi ele que me fez isso. Não importa, perdoa. Vira a página da sua vida. Como temos ensinado esse púlpito há anos, feche o ciclo da sua vida. Feche o ciclo. Eu me lembro na minha vida quando eu tive que perdoar alguém que não me pedia perdão de jeito nenhum. E o negócio estava ficando ruim. Sabe o que é você chegar na igreja, ter o irmão em Cristo, você olhar para ele e dizer assim: meu pai, por que ele veio hoje? E aquilo ia me consumindo por dentro. Eu não havia errado. Ele que havia errado comigo. Mas só de vê-lo, já ficava bravo. O dia já ficava ruim. Irmãos, ele não tinha simancol. Ele não se mancava. Não vinha lá só para dizer assim: pastor, olha, você lembra o que aconteceu naquela reunião e que eu levantei e disse aquela palavra? Pastor, eu errei, me perdoa. Pronto, está tudo resolvido. Porque eu estava esperando isso dele, mas não vinha. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando a pessoa que te feriu não te perdoa, vá procurar essa pessoa. E eu fui procurar aquele meu irmão lá. Disse assim: irmão, eu acho que você naquele dia da nossa reunião da liderança, você não percebeu, mas eu fiquei muito chateado com a sua palavra. Ele disse: não, eu percebi que o pastor ficou chateado. Pessoas são pessoas, irmãos. Eu falei: bom, mas hoje eu estou vindo aqui para dizer o seguinte: toda vez que eu vejo o irmão, quando eu vejo o irmão, eu não sinto uma coisa boa dentro de mim. E eu não quero sentir isso. Eu preciso ser abençoado por Deus. Irmão, eu quero que você me perdoe de eu ter feito alguma coisa para você.
Talvez eu não seja o pastor que você queira. Você me perdoa, por favor, porque eu preciso ser livre para abençoar vidas. E quando eu olho para o irmão, é difícil a gente olhar para a congregação e olhar e dizer assim: se eu pudesse naquele momento pedir que um pequeno raio celeste E aí ele disse: não, pastor, é eu que tenho que pedir perdão a você. Me perdoa, pastor, por aquela palavra. Eu estava muito na carne, pastor. Pastor, de vez em quando tem ideia de mudar um monte de coisa, eu fico bravo. Está tudo certo, você me perdoa, perdoa. Então vamos orar, oramos juntos, está tudo acertado. Irmãos, que alívio na semana que vem voltar à igreja, está tudo certo. Você imagina? Não era uma igreja tão grande como essa, era uma igreja menor, irmãos. Eu vejo todo mundo que está aqui quando prego. Quando eu não prego, eu não vejo ninguém, mas quando eu prego, eu vejo todo mundo. Porque sempre tem alguém que diz assim: fulano de tal estava no culto. Estava. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Quando você pedir perdão para alguém, se você falou do teu sentimento para alguém, compartilhe com essas pessoas. Por exemplo, às vezes a gente está com raiva de alguém, ou alguém nos fez algum mal. A gente conta isso para a esposa dizendo: fulano de tal não presta. O cara é mau, é irmão em Cristo, mas me deu um balão. Aí você vai lá e pede perdão para ele, só que não conta para sua esposa. Aí você imagina a tua esposa, né? Vindo o irmão andando no corredor. Aí ele chega e diz assim, ele já pediu perdão, ele já acertou a conta, aí ele chega lá e diz assim: ô irmã, tudo bom? Aí você fala assim: tudo bom? Aí diz assim: falso. Então lembra o seguinte: quando você perdoa alguém, lembre-se de quem você falou a respeito do perdão, porque tem gente que não perdoa como você perdoa. E daqui a pouco a gente leva isso para frente. Se alguém te magoou e feriu, faça assim. Alguém te magoou e feriu, você sabe que isso não é uma coisa boa. Não leve isso para frente. Coisas que não edificam tem que parar aqui. Eu não levo para frente. Porque quando eu levo para frente, depois eu vou ter que corrigir toda essa rota. Então toma muito cuidado com a sua boca. Porque a maioria do casuísmo da questão do perdão é pela palavra que mais fere. E tem muitas pessoas dentro dos nossos lares feridas e magoadas, ao lado dos filhos, ao lado do esposo, ao lado do marido, ao lado de todos sem exceção. Mas magoados, feridos. E a gente tem que tomar cuidado com isso tudo, não é? Tem gente que diz assim, não é? Aquela discussão não dá para perdoar. Irmãos, qual é a discussão que não dá para perdoar? Diante de Cristo, o que existe no mundo que não dá para perdoar? Jesus Cristo nos perdoou de todos os pecados. Mas aí tem gente que diz assim: eu não sou Cristo, pastor. Crente é esperto. Crente é esperto. Rápido no gatilho. Mas da mesma forma com que Cristo perdoou, nós devemos perdoar. E a questão do perdão pode parecer fraqueza para muitos. Mas não é fraqueza. É virtude. É virtude oriunda de tudo aquilo que nós aprendemos da Bíblia Sagrada. Uma das coisas mais magníficas que existe no mundo é a questão do perdão. Antes de Jesus era assim: olho por olho, dente por dente. E Jesus disse: eu porém vos digo, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele quiser arrancar a tua capa, dá a túnica também. Se ele te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 3. O mundo foi revolucionado por esse princípio. Os valores de toda a guerra entre nações foram mudadas por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Por favor, não faça do seu lar um lugar de batalhas, onde que você está sempre guerreando com alguém. Se dentro do seu lar existe guerras, todos são perdedores. E o único meio de evitar a guerra é a absolvição, é o perdão. É o perdão. Mãe, eu não gosto da senhora.
Mãe, eu te odeio. Já viu o filho falando assim? E tem mãe que ouve isso pela primeira vez e diz: pastor, meu filho diz que não me ama. Eu falo: minha irmã, fica tranquila, volta para casa, dá feijãozinho para ele, porque ele te ama. É que a reação nossa, quando nós não somos compreendidos e não queremos realmente ser entendidos, a gente reage com aquilo que fere. E irmãos, é assim, relacionamento dentro do lar, quando a gente não pode tirar o que tem de melhor, a gente tira o que tem de pior. Já viu discussão de marido e esposa? Geralmente o volume aumenta. O volume aumenta. E diz assim: escuta, mas eu não pedi para você passar e comprar tal coisa? No lugar dele dizer assim: meu amor, eu esqueci. Aí ele diz assim: não, eu não vou comprar nada. Não, eu estou muito cansado, eu vim do serviço, não parei, não me lembrei, não sei o que mais. Já aumentou a voz. Aí eu fico imaginando se a esposa boa, daquelas mulheres fortes, russas, diz assim: o quê? Ai, irmãos, aumentou mais o volume. Já viu o filho? Ei, pega as suas roupas, coloque no lugar certo. Eu não vou fazer isso. Pronto, já aumentou o volume da voz. Então deixa eu contar uma coisa. Quando o volume da voz aumentou, Deus diz para essas pessoas de alto volume: você errou. Porque ninguém precisa levantar a sua voz para uma pessoa amada, quer você esteja certo ou errado. Porque com as pessoas amadas a gente fala no mesmo tom com que a gente diz: eu te amo. Eu não encontrei ninguém dizendo assim: eu te amo, meu amor. Nada, irmãos. É uma doçura, irmãos, é um romantismo. Eu falei isso, irmãos, porque tinha uns irmãos dormindo já. O que a gente diz? Eu te amo. E a gente fala quase sussurrando no ouvido: eu te amo, meu amor. Você é a mulher da minha vida. Você é o meu lindão. O meu fofão. Já viu uma mãe gritando com o filho: eu te amo, meu irmão queridinho, não sei o que. Não, irmãos. A gente fala naquele tom gostoso, porque seres humanos entendem nesse tom. E eu já por natureza não sou muito gritão, né? Mas eu fico imaginando, se eu tivesse me convertido numa igreja pentecostal, eu tinha que ser gritão. Eu teria que aprender técnicas. Começa baixo, depois aumenta. Aí quando aumentou alto, alguém fala amém, amém. Irmãos, as melhores coisas da vida a gente fala quase sussurrando. No leito de dor, alguém está morrendo e a gente pergunta: você está pronto para se encontrar com Deus? E ele sussurra: eu estou. Mas parece que a nossa voz, ela quer impor às pessoas que estão ao nosso lado aquilo que nós somos. Dizer quem manda. Quem é que manda lá na tua casa? Quem é que manda lá na tua casa? Agora eu vou ficar pentecostal. Quem é que manda lá na tua casa, meu irmão? Eu já sei quem manda lá na tua casa. É o Senhor Jesus Cristo. E é esse Senhor Jesus Cristo que diz assim: abaixa a tua voz, porque o melhor da tua vida está por vir. Eu sou o Deus do teu lar. Eu cuido dos teus filhos, eu cuido do teu relacionamento. O grande problema é que o homem quer mandar, a mulher quer mandar. E agora, esses pequenos reizinhos, esses pequenos bichinhos que Deus nos deu, querem mandar. E estão mandando. Tem adulto que nem vive mais por causa desses bichinhos pequenos que Deus nos deu. Eles enrolam a gente. Eles dão uns balão na gente.
Dias atrás alguém ligou assim: pastor, um sábado à tarde, pastor, eu quero falar com meu filho, eu estou meio angustiado, o telefone não atende e tudo mais. Ele saiu para ir na igreja. Eu falei: fica tranquilo, irmão, espera um pouquinho, fica na linha aí, deixa lá, vou buscar o menino. Fui lá atrás, olhei para a reunião do jovem, meu Deus do céu, não está aqui. Aí eu falei assim: minha irmã, notícia ruim, ele não está aqui não. Ou ele enganou a senhora e agora só está me enganando também. O filho disse que vinha para cá, mas foi para outro canto. Eu falei: acerta as contas com o bichinho. Acerta as contas, porque filho tem que dizer a verdade para nós, tem que dizer onde vai. Por isso, jovens, para que você não incorra de provocar a ira no coração dos seus pais, eu sei que vocês sentam mais para trás, é o seguinte: preste conta da sua vida. Você está na escola, atendeu o telefone da mamãe e diz assim: mamãe, eu estou aqui na escola agora, eu vou sair daqui a pouquinho, preste conta. Eu faço isso. Quando qualquer uma das secretárias liga e diz assim: pastor, tudo bem? Pastor, deixa eu perguntar uma coisa. Eu digo assim: eu estou em tal lugar. Minha família liga para mim, eu digo onde eu estou. Eles não pediram para falar onde eu estou, mas eu presto conta. Porque se o telefone acabar entre a última conversa e a próxima, todo mundo já sabe qual é o lugar seguro para nos encontrar. Mas relacionamento agora é assim: filho, onde você está? Mãe, para. E tem filho mais mal educado ainda, irmãos. Manda um solzinho mostrando a língua. Irmãos, é difícil a gente falar de perdão nos dias atuais. Porque, irmãos, mostrou a língua, a gente pega o chinelo e dá um tapa na língua. Havaiana, aquelas que não solta a tira. E aí sabe o que acontece? No meio disso tudo nós vamos nos atritando. Já viu um filho que mente? Você não confia mais nele. Aí você fica assim: onde você foi? Ele diz: pronto, vai começar a inquisição agora. Agora eu tenho que dizer tudo da minha vida. Mãe, eu já fiz 18 anos de idade. Mas coloca lá o bichinho na linha. Ele diz assim: ó, meu filho, até eu não te levar para o altar, quem manda nessa casa é teu pai e tua mãe. Você tem que dar conta dos seus atos. O dia que você for para o altar, convencer alguém de casar com você, o assunto é seu, não é mais meu. Mas enquanto você estiver debaixo desse teto aqui, quem manda é o papai e a mamãe. Mas hoje em dia, eles começam a gemer, se tranca no quarto. E sabe o que está acontecendo? Nós estamos perdendo os nossos filhos no quarto mesmo. E cada vez que ele fecha a porta significa: pai, eu não te amo, mãe, eu não te amo, eu ergo um muro entre nós. Meus irmãos, tem hora que a gente tem que pegar uma marreta e derrubar o muro e dizer quem manda na casa. E não devemos ter medo disto. Filhos precisam de pais. E quando alguma coisa fugir do controle, não tenha problema de pedir perdão. Muitas vezes erramos pelo zelo, mas eu não encontro ninguém que zeloso errou, que não tenha a condição de pedir perdão e ser perdoado. Porque fez o que fez tentando acertar. Os relacionamentos familiares, eles são hoje, nos dias atuais, muito difíceis. E nós precisamos mudar essa história toda. Dias atrás, alguém escreveu um texto e disse o seguinte: eu acho que eu não sou mais desse mundo, porque infelizmente esse mundo não é meu. Hoje, as pessoas mais valorizam pequenas frases com ponto em vírgula do que olhar nos olhos e pedir perdão. Nós estamos vivendo os piores dias da história da humanidade. Hoje ninguém mais peca, ninguém mais erra para pedir perdão. Todo mundo diz: desculpa, foi mal.
Não, não, irmãos, conosco não pode ser assim. Nós não podemos ser assim, a gente tem que corrigir rota. Por isso, filho, se você está aqui, você essa semana levantou a voz para sua mãe, eu quero te pedir em nome de Jesus, acerte a rota, peça perdão. Se você errou com seu pai, peça perdão. A Bíblia diz que você não vai poder ser abençoado na face da terra se você não honrá-los. Marido, aprenda a pedir perdão para sua esposa. É virtuoso. Esposa, não tenha nenhum ressentimento de pedir perdão para o seu esposo. Nós precisamos nos perdoar mutuamente, porque quando fazemos isso, somos mais parecidos realmente com um perfil de um cristão genuíno e verdadeiro, porque foi assim que Cristo nos perdoou. Agora, no mundo de hoje, perdão significa fraqueza. Dias atrás, um irmão escreveu para mim dizendo assim: pastor, eu estou querendo colocar moldura na vida dos meus filhos, eu quero ser firme, pastor. Pastor, apertei os meninos lá em casa. Eu falei: tudo certo, não aperte demais. E se apertar, aperta com amor. Aí ele falou: não, pastor, isso eu tenho feito. E pastor, não consegui muito efeito com os mais velhos, pastor. Como que a gente faz? O mais novo realmente entregou o serviço. Eu falei: toma cuidado com delação premiada. Porque daqui a pouco você está compensando o mais novo, é delação premiada para poder atingir os mais velhos. Seja objetivo. E aí surgiu uma pérola: pastor, eu não cultivei amizade com os meus filhos. Agora que eu estou querendo colocar moldura, falta o diálogo. Deixa eu falar agora com as mães. Falando de diálogo. Tem muita mãe que tem filhas mulheres e que vocês querem se parecer com a sua filha. Já viu essas mães cocotinha? A filha colocou uma calça legging, eu vou comprar legging para mim. Só que às vezes o conteúdo do legging não é aquela juventude mais, né, irmãos? Com todo o respeito pelo elenco feminino da igreja, irmãos. Aí ela decide assim: eu vou ser a maior amiga da minha filha. Eu vou ser a maior confidente. Cai fora, porque Deus te colocou como mãe não para você ser amiga, é para você ser mãe. Mas hoje está tudo confuso. As mães são tão inseguras que não querem ser mães, querem ser amigas. E na hora que tenta ser amiga, irmãos, esse negócio vira uma mentirada toda. Como que a figura de uma mulher de Deus tem que ser honrada? A mulher virtuosa tem que ser honrada. É disso que tuas filhas e teus filhos precisam, mulher. Assuma o teu posto. Não tenha medo, não. Ai, pastor, porque eu tenho que ser amiga, porque senão os filhos vão para longe. Vai nada. Sabe quando os filhos vão para longe? É quando você quer ser só amiga e não quer ser mãe. Alguém vai adotar sua filha. Alguém vai adotar seu filho. Escuta o que eu estou te dizendo. E alguém estranho. É por isso que nós temos que ter uma postura firmes como pais. Temos que ter coragem de disciplinar. E quando a gente chega aqui em disciplina, a gente fica numa situação difícil, né, irmãos? Porque agora a gente não pode nem mais dar uma palmadinha naquele lugar gordinho que Deus deu para isso mesmo. A gente tem que bater no hamburguinho. Tem que bater. Mas hoje não pode mais. É os direitos humanos. É a questão psicológica. Quando você bate no traseiro do seu filho, há uma deformação emocional. Irmãos, nós estamos cheios de deformado que nunca foram disciplinados. Quem ama disciplina. Eu não estou falando de espancar, não estou falando de violência, longe disso, irmãos. Somos pessoas corretas. Mas precisamos fazer isso.
Eu sei que os psicólogos vão dizer assim: pastor, território perigoso. Pois é, mas eu gosto de andar na corda bamba. Porque, irmãos, hoje, eu sinceramente tenho vontade de pegar a minha cinta e fazer o que os pais não fazem. Porque tem jovens na nossa igreja que estão precisando de disciplina. Sabe aquela? 2 cintadinhas no traseiro seria suficiente, só para lembrar quem lidera. Mas hoje não. Hoje, em nome da sociedade, a gente passa por cima dos princípios da palavra de Deus, que diz que quando a gente não usa da vara, da disciplina, nós perdemos os nossos filhos. E nós estamos perdendo os nossos filhos dentro de casa. Dentro de casa. E aí começa outra briga que a gente vai precisar de perdão, né? Porque sempre tem um que é mais disciplinador, tem outro que é, não pode. Deixa que eu converso, deixa que eu falo, deixa que isso, deixa que aquilo. As 2 fontes mais perigosas entre os casais são vida financeira e educação de filhos. Depois é que vem todas as outras coisas. Então vamos encurtar toda a conversa aqui para não se alongar. Veja só, vida financeira arrebentada. Quando vai no gabinete, a gente começa a conversar, a gente pergunta a primeira coisa que Deus diz: você é um dizimista fiel? Fiel. Todos os meses? A resposta é não. A gente corrigia a rota. Pastor, sabe o que é que lá atrás eu tinha que ter feito isso e tudo? Meu irmão, coloque em ordem a tua vida. Porque a vida financeira da gente está estrambelhada porque nós não somos corretos diante de Deus. E o que estamos fazendo aqui na igreja é uma farsa. Estamos roubando a Deus, dizendo que estamos subtraindo da igreja. Isso é para encurtar. Quando alguém vem falar de problema financeiro, diz assim: você é fiel dizimista? Eu nunca encontrei alguém que seja fiel a Deus, que seja abandonado por Deus. Quando fala a respeito de criação de filhos, a gente diz: você tem sido um pai verdadeiro, um pai firme, uma mãe firme? Aí a resposta é sempre aquela: pastor, olha, acho que eu perdi meu filho, eu perdi minha filha em determinado momento da nossa vida. Nós não podemos perdê-los. Nós geramos filhos em amor, como dizem o ministério Débora, para povoar o céu, não para povoar o inferno. Temos que ser firmes. Temos que ser firmes. Eu sou firme com a minha turma lá em casa. Já estão tudo grande, adulto, mas eu continuo firme. Que hora que vai chegar? Mas pai, não é? Eu já vivi longe daqui, já vivi longe do pai, então que hora que vai chegar? Mas pai, qual a hora? É aquela história. Até vou não te levar no altar, meu amigo. Quem manda aqui sou eu. Estou indo. Que bom, estou te esperando. A gente lá em casa não dorme até todo mundo chegar e estar debaixo do teto. Saí de noite só para fazer vigília de oração. E vigília de oração hoje a gente vigia também, viu, irmãos? Outro dia disseram que ia ter uma vigília de oração lá em São Bernardo do Campo. Aí liguei para o pastor, meu amigo: e aí, vai ter vigília de oração? Não estou sabendo. Aí chamei os meninos e meninas de oração dessa igreja. Vem cá. Como vai ser a reunião? Sexta-feira, pastor. Sexta-feira, onde vocês estão indo? Tá, igreja, que bom. O pastor falou que não vai ter nada lá. O que vocês estão portando aí? Mente para o pai, mente para a mãe e quer enrolar o pastor. A mim vocês não enrolam, não. Eu quando ouço assim, eu digo assim: opa, deixa eu verificar essa história. Quando nós olhamos para tudo isto, a gente diz assim: será que existe resposta da Bíblia para nós? Então vamos, os irmãos não se preocupem com o horário, hoje à noite a gente continua daqui. Mas eu vou lá pedir para os meninos ir, a Bíblia fala um pouquinho para frente. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens.
E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. O que Deus está dizendo nesse texto é assim: quando eu estou nervoso, quando eu estou irado, quando eu abandono um idoso, quando eu faço qualquer coisa que nós mencionamos, Deus está dizendo: não lhe sobreveio à sua vida nenhuma tentação que não fosse comum a todos os homens. O que Deus está dizendo? Lares são assim, pessoas são assim, desde que o homem pecou no Éden, é isso que acontece. Não lhe sobreveio algo extraordinário. Então vamos entender o seguinte: pastor, meu filho é um problema, e ninguém nessa igreja tem um problema igual ao meu. Esquece. Não lhe sobreveio nada assim sobrenatural que seja específico, não. É aquilo que é de nós seres humanos. E quando isso aconteceu, eu tenho que me lembrar que Deus é fiel. Ele continua fiel, Ele continua me amando, Ele continua cuidando de mim. Ele continua firme. E se eu pensar na fidelidade, eu vou descobrir o seguinte: Ele não vai permitir que nós sejamos tentados de uma maneira que a gente não possa suportar. Deus vai dar o escape. As lutas que você está enfrentando hoje, se você se submeter a Deus, Deus vai te ajudar. Você precisa confiar nisso. Há pessoas que dizem: para o meu caso, pastor, não existe mais resposta. Se a resposta ainda não veio, continue aguardando, porque ela vai vir. E nesse tempo de espera, você já viu o quanto que Deus é grandioso para com você. E a Bíblia reafirma: mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar tudo isto. A questão do perdão é assim: quando somos feridos, quando somos magoados, a gente diz: eu não consigo suportar, eu não vou aguentar essa traição, eu fui abandonado, preterido, eu fui enganado pelo meu sócio, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, eu estou a ponto de fazer uma loucura, eu estou querendo fazer justiça com as minhas próprias mãos. Deus diz assim: pare um pouquinho. Lembre-se que toda a provação, a tentação forte que está vindo sobre a sua vida, ela é humana. E se ela é humana, eu subjugo aquilo que é humano, porque eu sou Deus. Eu sou Deus. E Deus fiel. Eu não mudo. Na minha pessoa não há variação, nem sombra, nem nuances de cores. Eu sou Deus. E se você crê nisso, haverá solução. Mas Senhor, eu estou num desespero tão grande que na verdade eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos. Deus diz assim: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deixa que eu cuido com quem te fere. Deixa que eu cuido de quem transpassou a sua vida e lhe causou tanta ferida. Deixe que eu cuido. Deixe que eu cuido. E esse é um momento muito difícil da nossa vida, em que muitas vezes guardamos por anos mágoas, ressentimento. E irmãos, a amargura do coração de um crente é difícil de se lidar. Muitos anos atrás cheguei numa igreja tão animado, meu irmão, mas tão animado, para começar o trabalho, fazer a obra de Deus. Chamei a liderança da igreja, aquele sábado de manhã, tomamos um café, foi uma bênção, e eu já comecei e disse assim: tem alguma coisa errada entre vocês, existe mágoas e ressentimento entre vocês, vamos começar por aí. Se tem, eu estou aqui para resolver, e nós vamos colocar essa liderança da igreja em ordem. Um homem levantou a mão e disse assim: pastor, eu tenho uma mágoa no meu coração há 25 anos. Que coisa. Passou a pré-adolescência, passou a adolescência, passou a juventude, já está caminhando quase para a meia-idade, a mágoa e o ressentimento do irmão. Eu disse assim: irmão, quem te magoou nessa proporção de 25 anos?
Ele disse assim: é o irmão fulano de tal, está do meu lado. O irmão que está do meu lado quase caiu. E o irmão: meu irmão, o que é isso? Não, esses anos todos tenho tratado com tanto carinho, com tanto respeito. Onde foi que eu te magoei? Onde foi que te feri? E aí eu percebi que o negócio ia longe. Eu digo assim: ó, você e você vão ali na sala do lado, acerte as suas contas e a gente vai começar um novo tempo nessa igreja. Aí os dois saíram. Aí eu falei assim: tem mais alguém? Aí alguém levantou e disse assim: não está aqui agora, pastor. Eu falei: então você acerta depois esse negócio aí, porque como que a gente pode liderar uma igreja baseada em mágoa e ressentimento? Quantos anos tem a sua mágoa? Ah, o meu é mais novinho, pastor, só 3 anos. Aí eu fico imaginando como o diabo está prevalecendo nos nossos relacionamentos. Estamos magoados e feridos dentro do lar, fora dele, na igreja, em outros lugares, e a gente não cuida disso. Irmãos, vamos concluir dizendo o seguinte: olhe nos olhos de quem te ofendeu, de quem te magoou, de quem te feriu. E se essa pessoa não reconhece nunca, faz 25 anos, irmãos, você no primeiro momento que você tiver, vai e peça perdão. E diga: olha, se eu te magoei, se eu te feri, você me perdoa, eu quero realmente ser abençoado pelo Deus Altíssimo. Se você não precisa da bênção de Deus, eu preciso e estou aqui. Não, mas naquele tempo fui eu que te magoei. Não tem importância, mas eu estou pedindo perdão para você. Não, mas é que a gente precisa conversar a respeito. Vamos conversar a respeito. Vamos acertar as contas. E se esse alguém dorme com você na mesma cama, por favor, se apresse em acertar essas contas. Se esse alguém dorme no quarto do lado, se apresse em acertar essas contas. Se esse alguém mora em outra casa, mas é teu parente, se apresse em acertar essas contas. Se é teu irmão em Cristo, acerte as contas. Não deixe isso passar. Porque alguém nesse relacionamento precisa ser abençoado por Deus. Alguém tem que ser coluna e acertar as contas. Porque caso contrário, irmãos, o maligno vai triunfar sobre as nossas vidas. Irmãos, eu sou pastor há muitos anos. E eu tenho que admitir que às vezes um terreno deixado por herança divide uma família. Uma conta mal feita na hora de dividir bens acaba com relacionamentos. Uma palavra mal acertada em uma reunião familiar destrói uma família inteira. Não deixe seu filho dormir magoado, não deixe sua esposa dormir magoada, não deixe seu esposo dormir magoado. Acerte as contas. Pastor, como que a gente consegue isso? É simples. Deus deu para todos os seres humanos uma consciência. Irmãos, consciência tem todos, crentes ou não crentes. E é nessa região é que o Espírito Santo de Deus trabalha dando oportunidades de crescimento. Se enquanto o pastor falava, Deus colocou alguém no seu coração, corra-se para se acertar. E repito: não, pastor, mas eu fui ofendido. Não importa. Essa pessoa que te ofendeu, ela não está sendo abençoada por Deus. Se a dor foi tão grande que você quer que essa pessoa sofra, eu acho que você não é um cristão. Acerte as contas. Acerte a rota da sua vida. Porque, irmãos, dentro de uma igreja como a nossa, nós precisamos viver baseado no perdão. E antecipadamente, ninguém me procurou para dizer: pastor, o senhor me magoou, o senhor me feriu e tudo mais. Mas olha, terminando o culto, eu estou aqui no corredor. Se você disser: pastor, me perdoa, um dia aconteceu isso, aquilo, irmão, pode ter certeza que eu vou dizer: me perdoa pelo que aconteceu. Porque viver a vida cristã, ela é muito bonita quando vivida do modo certo. E repito a frase de sempre:
não se esconda atrás da nuca de ninguém, porque a igreja grande tem esse mal. A gente se esconde atrás da nuca de alguém. Quando o pastor está falando, a gente se esconde assim, vira do lado e tudo mais. Não se esconda. Nós temos que viver dentro de uma igreja a nossa lucidez e a nossa humanidade. Nem sempre a gente acerta. A Bíblia diz que o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, mas o mal que a gente detesta, a gente comete todo o tempo. E o apóstolo disse: maldito homem que sou. Todos nós somos assim. Ninguém aqui é perfeito, irmãos. Nós precisamos acertar nossas contas. Então vamos fazer assim. Vamos terminar o culto. O pastor vai orar. Vocês vão buscar seus filhos. Mas eu gostaria que nessa tarde você pensasse nessa manhã. E quem sabe no quarto do lado seu, hoje você vai ter que abrir aquela porta e dizer para o teu filho ou para a tua filha: me perdoa. Quem sabe seja você jovem que vai dizer: papai, mamãe, me perdoa. Quem sabe você vai ter que ligar para um parente seu e dizer assim: eu quero que você me perdoa. E talvez lá do outro lado vai dizer: mas fui eu que te feri, não importa. Eu quero acertar a minha vida, porque alguém aqui precisa ser abençoado pelo Deus Altíssimo. Talvez você tenha sido na tua infância molestado ou molestada. Quem sabe essa pessoa que fez tudo isso já nem vive mais. Mas é tempo de você perdoar. Converse com Deus a respeito, para que a gente possa ser pessoas livres e conscientes, vivendo na igreja de Cristo Jesus. Fácil? Não, não é, nunca será. É sempre difícil. Mas eu e você precisamos entender da parte de Deus, que nós precisamos da bênção de Deus para continuar a nossa vida. Por favor, acerte as contas. Ontem mesmo estava falando com a minha esposa. Perguntei para ela assim: quantas vezes eu te magoei? Quantas vezes eu te feri? Só pelos olhinhos dela eu já descobri que foram muitas. Falei: me perdoa. A gente andou um período da nossa vida rápido demais. Mas por que você ficou do meu lado todo esse tempo, apesar dos meus erros? E ela disse: é porque eu te amo. Falei: meu amor, eu também te amo. Eu vou fazer o possível de eu não errar mais. Mas quando eu errar, me fala onde eu errei. Não vamos deixar o tempo passar. Vamos acertar nossas contas e vamos viver uma vida feliz. E aí ela disse assim: eu queria ter um casamento que nem da rainha. Aí eu falei: aí eu errei mesmo. Coitadinha dela, irmãos. A gente não tinha nem dinheiro para comprar os refrigerantes do casório. Lá em casa só tinha um colchão. Foi assim que a gente começou a vida. Mas eu falei: meu amor, a cama tá boa? Tá, então tá bem. Você gosta dessa cama? Gosta dessa cama? Então tá bom, tá tudo certo. Melhoramos. E ainda disse para ela assim: veja como Deus tem nos abençoado. Ao longo desses anos todos, Deus tem dado tantas bênçãos para nós. Mas é gostoso a gente estar perto de alguém e que não existe realmente mágoas, tristezas que está escondido em algum canto, para a gente viver o melhor da nossa vida. E eu já estou descobrindo que quanto mais tempo passa ao lado da minha esposa, dos meus filhos, a coisa está ficando melhor. Está ficando melhor. Agora a gente está até parecido. Estamos pensando igual agora. Aí eu falei: é muito tempo junto. Já estamos pensando igual. Ela passa pelo aquário ali do meu gabinete, os olhos para os olhinhos dela, já sei que alguma coisa está boa, alguma coisa está ruim. Eu sempre digo para alguém: corre atrás da Marta, vê o que está acontecendo. Os olhinhos dela não estavam bom. Aí vai lá, volta assim: pastor, como que você soube?
Os olhos são a janela da alma. Então eu queria pedir que você hoje olhasse nos olhos da pessoa amada. E se tiver alguma coisa para corrigir, a hora é essa. E o tempo é esse. Porque nós precisamos viver o melhor de Deus nesse tempo. E o perdão lubrifica a engrenagem do casamento. E aí o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Vamos orar. Querido Deus, nos despeça agora com a tua bênção e com a tua paz. Pai, vivemos dias tão atribulados nessa cidade. Os casais estão correndo tanto. As mães hoje, elas são super mulheres, correndo de um lado para o outro, carregando seus filhos daqui para colar, de um curso para o outro. Os maridos hoje, ó Pai, são exigidos no seu trabalho. Tem que trabalhar tantas horas para continuar garantindo aquele salário. Os filhos estão tão cheios de atividades, tão repleto nas suas agendas, que nós não temos mais tempo de sermos família. Parece que essa cidade, ó Deus, tem nos roubado o que a gente tem de melhor, a nossa família. Há pouco tempo para o lazer, há pouco tempo para a gente brincar juntos, fazermos os nossos quebra-cabeça. E Pai, para piorar tudo, quando estamos juntos, cada um com seus potentes celulares, estão divididos debaixo do mesmo teto. A comunicação se tornou líquida e instantânea. Estamos vivendo um tempo, ó Pai, muito difícil da família. As crianças estão sendo deixadas de lado. Os idosos estão sendo abandonados, preteridos. Filhos não conversam mais com os pais, porque estes jovens consideram uma geração mais madura, quando sendo uma geração que não os compreende, que não consegue falar a sua linguagem. Quantos pais estão diminuindo o seu valor pessoal por conta de uma sociedade tão líquida, tão rarefeita. Mas, Pai de amor, é tempo de voltarmos do lugar onde saímos, onde fomos tão abençoados pelo Senhor. É tempo de voltarmos a fazer cultos domésticos. É tempo de orarmos pelos nossos filhos. É tempo dos filhos orarem pelos pais. É tempo de renovarmos o nosso compromisso com Cristo, com a sua palavra, com a leitura bíblica. É tempo de colocarmos em ordem aquilo que está desordenado. É tempo de perdoarmos. É tempo de sermos perdoados, ó Deus. É tempo de corrigirmos rotas. É tempo de sermos cristãos. É tempo de sermos filhos do Deus Altíssimo. É tempo de voltar, de chamar Jesus de amigo nosso. É tempo de se divertir com pequenas coisas. Uma vida simples, uma vida gostosa. Ó Deus, nos ajude nessa cidade. Estamos ocupados demais para sermos abençoados pelo Senhor. Estamos ocupados demais para abençoarmos. Estamos ocupados demais, ó Deus, para amarmos. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas famílias. Preserve os nossos relacionamentos e abençoe as nossas vidas. Pai de amor, que marido e esposa se perdoem mutuamente, que pais perdoem os seus filhos, que filhos perdoem os seus pais,
que irmãos perdoem irmãos. Pai de amor, é tempo de vivermos o perdão na sua exuberância, porque só assim seremos reconhecidos nesse mundo como filhos do Deus Altíssimo. Pai de amor, nos ajude a sermos perdoadores e a termos a humildade de recebermos o perdão quando alguém nos pedir ele. E Pai de amor, que uma multidão de pecados sejam cobertos pelo poder do perdão mútuo. E para isso, ó Deus, nos ajude nessa tarefa. Que sejamos humildes, ó Deus. Que não tenhamos vaidade, orgulho, ostentação, de queremos dizer que não erramos, e quando erramos, erramos porque alguém errou primeiro. Nos ajude, ó Pai, nos abençoe. Cuide das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, vigie os nossos corações e os nossos sentimentos. Mas por ora, ó Deus, leve-nos para os nossos lares, guardados pelo Teu poder. Porque esta, Pai, é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, bom almoço para vocês. Não esqueça de levar as lasanhas, por favor. E não se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra. E eu quero me encontrar com os visitantes na sala ali do lado, tá bom? Como demoramos um pouquinho mais, você apanha a sua lembrança e vão em paz. Deus abençoe.